Fala, família da Natação Criativa! Estamos ao vivo para mais um episódio e hoje eu tenho um cara aqui que tem uma história incrível de empreendedorismo que vai te motivar aí do outro lado e te inspirar. Hoje eu estou com André João. Muito obrigado pela presença, André. Bom, eu que agradeço aí, Renato, o convite. Espero poder agregar aí para vocês aí, para o teu público. Espero que seja legal aí o bate-papo. E para quem está em casa, conte aí para o nosso público quem é André João e como você chegou no mundo do esporte. Legal. Bom, meu nome é André João, como o Renato disse, né? Sou professor de educação física e venho empreendendo aí ao longo dos últimos 3 anos. Tenho 34 anos, sou casado, sou pai de 2 meninos, né? O Luca, de 6 anos, e o Léo, de apenas 10 meses aí. É, E sou filho, né, de pais nordestinos que vieram tentar a vida aqui em São Paulo, né, há muitos anos atrás, analfabetos, né, e acabaram aí com uma família com 4 filhos, então tenho 3 irmãos. E comecei, né, assim, no McDonald's muito cedo, uma vida, né, bem sofrida assim no começo, né? As pessoas falam que o McDonald's é uma grande escola, né? Então a gente vai transcorrer um pouquinho mais aí adiante. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua iniciação. Você começa lá no McDonald's, com o salário aí de um e pouco a hora, e como faz para chegar até a faculdade de educação física, como você mesmo disse, pais nordestinos, então aquela dificuldade. Você foi o único irmão que fez faculdade, seus irmãos fizeram. Como foi essa jornada até você se formar em educação física? Legal, boa pergunta. Então, eu trabalhei antes na feira, né, com meu tio, e depois acabei aí com 16 anos indo parar no McDonald's, como você disse. A gente estava batendo esse papo antes, né? Comecei ganhando 1,45 por hora. Lembro até hoje, postei esses dias na rede social. Meu primeiro salário, né, foi de R$ 48,51. O que fazer, né, com um salário desse? Na época, sem muita instrução, aí eu fui no shopping, comprei uma touca, né? Fiquei todo feliz ainda. Mas aí, assim, né, nenhum dos meus irmãos tinha feito faculdade, não era algo que eu ouvia falar em casa, então não tinha nenhuma orientação a respeito, né, da sequência dos estudos. Então, assim, um amigo, um grande amigo da época de escola, ele me perguntou, e aí, né, o que a gente vai fazer agora? Eu falei, bom, vou arrumar um emprego e vida que segue, né, vou tentar arrumar um emprego numa multinacional. E aí ele falou, não, a gente precisa prestar vestibular, cara. Eu falei, putz, isso aí pra mim é um bicho de 7 cabeças. Nunca ouvi falar de vestibular, mal ouvia os professores das escolas, né? Estudei escola pública no ensino médio. E aí fui com ele para prestar o vestibular, não sabia nem o curso que ia fazer, então não tinha a menor ideia. E aí eu perguntei para ele, e aí, você vai fazer o quê? Ele falou, vou fazer educação física. Eu falei, bom, então eu vou na tua onda, né, também, educação física, eu gosto de jogar bola na escola, né, então a princípio era essa a mentalidade, né. E aí prestei o vestibular, a gente iniciou juntos. No primeiro dia de aula da faculdade, a gente tomou um banho de água fria, né? Porque o professor ele falou: olha, todo ano a gente começa com 4 turmas de 60 alunos, mas no final só se formam 30. Então, assim, logo no começo foi esse banho de água fria. E aí eu cheguei nesse amigo e falei: olha, a gente não pode desistir, meu. A gente tem que fazer parte desse grupo seleto aí de 30 que vai chegar no final do curso e tal. Aí no primeiro semestre o cara vira para mim e fala, não, eu vou desistir. Foi outro banho de água fria. Eu falei, meu, mas eu não vou desistir, eu vou continuar, vou persistir. E como tudo na vida, né, acabei assim procurando propósito dentro da modalidade. Logo no meu estágio, assim, tive uma boa experiência, assim, eu comecei estagiando com vôlei, né, depois no estágio de educação física. E aí tinha um menininho que ele não conseguia fazer a bola passar por cima da rede, meu. E aquilo começou a me agoniar. Eu falei, cara, ele precisa conseguir. Era uma vitória pessoal para ele. E aí eu até meio que esqueci os outros alunos, comecei a focar nele, foco, até que ele conseguiu e aquilo foi me dando amor pela modalidade, pela profissão, educador físico. Eu falei, cara, eu nasci para isso e aí hoje esse é meu propósito, assim, de ajudar as pessoas. Eu vejo que eu consigo fazer isso através da educação física. E eu vou te contar que eu também tive esse balde de água fria. Minha primeira aula, não esqueço, Flávia Guiroto, lá na FMU. Ela chega também, ela fala, tem 60 e poucos na turma, 5 ou 6 vão se formar no máximo. Aí ela pega, começa a fazer a conta ali na lousa, ó,
Se vocês gastarem o que vocês estão investindo na faculdade por mês, por ano, e depois por 4 anos vocês conseguem abrir essa franquia, essa franquia, essa franquia, olha quanto vocês vão gastar de dinheiro. Ó, se vocês pegarem 4 pessoas aqui da sala, você já abre uma franquia maior e ela começava a instigar a gente a sair da faculdade e abrir franquia de alguma coisa. Então, falou, quem não quer educação física, e eu lembro que ela fez uma pergunta legal. Ela falou, quem tá aqui que gosta de praticar esporte? A grande maioria levanta a mão, né? Ela fala, para estar na educação física, você não tem que praticar esporte, você tem que gostar de ajudar o próximo. Porque esporte é a última coisa que vocês vão fazer. Vocês vão correr para uma academia, correr para outra, e mal vão ter tempo de fazer esporte. E aquilo foi um balde de água fria. Mas também fui um vencedor ali, estava entre os 5, 6 que se formaram no final do ano, dos 4 anos. E queria saber o que acontece ali. Fez educação física, como você vai para a área do judô, para a área do pilates? Porque até agora estava só no vôlei. É isso mesmo. A história da arte marcial na minha vida, esqueci de falar isso, né, na introdução, mas eu sou professor hoje de judô e professor e treino jiu-jitsu, né? Eu tenho 1,60 m, né, para estagiar no vôlei, não fazia o menor sentido. Mas quando eu cheguei, né, para pedir o estágio, o coordenador de esportes falou assim, olha, André, a única vaga que eu tenho é no vôlei, meu. Se você quiser aceitar, depois eu posso até te mudar de esporte e tal. E aí eu aceitei, falei, não, tudo bem, eu vou encarar, né? Já tinha encarado o McDonald's, não ia encarar um estágio no vôlei, né? E aí eu entro para estagiar, né, no vôlei e depois de uns 3, 4 meses surgiu a oportunidade no judô, que era bem mais a minha cara, já tinha treinado judô quando criança. E aí então comecei com judô também, foi outra paixão, assim, né, a modalidade de combate, de luta. E aí comecei com o judô. Até hoje, né, dou aula de judô. E o Pilates é uma história bem interessante, porque assim, na pandemia, né, as aulas de judô acabaram que foram quase extintas, né? É um esporte de contato. Na pandemia tinha que ter o distanciamento de 2 metros um do outro, então era quase impossível de fazer judô. Acabei assim tocando aulas de judô online por algum tempo, mas foi bem difícil. E assim, tinha muito tempo disponível, né, na pandemia. Aí pensei em empreender, né? Que era uma coisa que já me corroía bastante tempo. Eu sempre que encontrava assim os meus amigos, eu falava, meu, a gente precisa se mexer, precisa fazer alguma coisa, precisa vender alguma coisa, precisa construir alguma coisa. E aí na pandemia eu tive a oportunidade, tinha tempo, né? Que é uma coisa que era muito escassa dando aula. E aí eu comecei a fazer produtos com couro e tal. Falei, meu, eu vou fazer carteira. E aí comecei a costurar. E eu acho que esse amigo meu viu esse veio criativo, né? Essa ação, esse inconformismo e falou assim, cara, preciso trazer ele para perto. E ele me fez esse convite na pandemia, falou, André, ele já tinha 3 unidades do estúdio de Pilates numa outra região, em Osasco, e ele estava querendo expandir. E aí ele queria abrir mais uma unidade em Osasco e queria expandir para o bairro vizinho, para uma região vizinha que era a Granja Viana. E eu moro ali próximo à Granja Viana. E aí eu propus para ele, falei, meu, então vamos abrir uma sociedade, né? A gente abre aqui em sociedade. E aí quando foi em fevereiro de 2021, a gente conseguiu abrir a primeira unidade ali na região da Granja Viana, no centrinho da Granja Viana. E aí foi indo bem, e aí a gente acabou abrindo mais unidades. E você tem, acho que como característica aí, sempre dar um passo atrás para dar outro passo para frente. Então, você começou ali no McDonald's com 1 e pouco, você chega gerente do McDonald's com um salário razoável, bom ali, aí você dá um passo para receber o salário de estagiário. Aí você vai lá, começa a ser professor, aí você quer dar mais um passo para trás para virar agora empreendedor. Como que é dar esse passo para trás para tentar enxergar uma coisa melhor lá na frente? Perfeito, perfeito. Essa é uma história bem interessante, assim, né? Essa foi um ponto, assim, de virada, né? Que foi quando eu, depois de 4 anos no McDonald's, entrei com 16, com 20 anos, eu entrei na universidade e aí eu precisava cumprir o estágio, né? O estágio obrigatório. Mas o McDonald's não me dava esse tempo, né? Então, assim, eu tinha 2 opções. Ou eu me mantinha no McDonald's com um salário ali entre R$ 2.500 e R$ 3.000, que para a época era um salário bem alto, ou eu ia fazer o estágio em um colégio, né, para ganhar ali uma ajuda de custo de R$ 700. E aí, assim, eu orei, né, pedi uma abertura para Deus ali, tive uma luz, falei, não, eu vou cumprir o estágio.
E basicamente o que eu ganhava no estágio eu pagava de faculdade ali, né? Sobrava ali um pouquinho, nunca sobrava porque tinha outros gastos também, né? Mas foi exatamente isso. Dei um passo para trás, mas hoje eu vendo assim, né, em perspectiva, né, vendo o retrato, né, e não o vídeo, eu vejo que foi uma atitude acertada. E também, né, o outro já não foi tão voluntário, né? Foi por conta realmente da pandemia. E aí eu tive esse tempo aí de abertura, de estudo, e eu consegui também aí dar esse passo para trás. E hoje em dia estou muito satisfeito aí com o que vem acontecendo aí no mundo do empreendedorismo. E como foi investir num espaço, numa pandemia, que a gente não tinha nem perspectiva de quando ia ter a reabertura, como que ia ter esse contato de novo social, não tinha essa insegurança de abrir um negócio bem no meio da pandemia? Cara, muita insegurança, né? Muita insegurança. É, assim, né? A gente fez ali um mastermind ali, né? Um conselho, eu e os meus sócios, né? E a gente pensou ali e falou, meu, a gente percebeu também que o esporte ele começou a ser muito bem visto, né? Porque começou a se falar muito do Covid e que as pessoas que praticavam alguma modalidade esportiva eram menos afetadas e as pessoas começaram a abrir a mente ali para o esporte, né? Para o pilates, para atividades cardíacas, né? Respiratórias. E a gente achou que realmente depois que amenizasse esse problema da Covid e até mesmo durante a pandemia as pessoas começaram a buscar ali fazer alguma atividade física, sair do sedentarismo e aí a gente abriu mesmo com medo, né? Outra coisa que foi interessante, a gente conseguiu bastante negociação porque tinha muito imóvel ficando vago, né? Por conta da pandemia, muita gente acabou quebrando na pandemia. Quando a gente chegou para negociar, a gente achou uma ótima oportunidade, tanto na compra de equipamentos novos, a gente hoje, né, tendo em vista, a gente pagou cerca de 30% mais barato no equipamento porque estava na pandemia e as marcas não estavam conseguindo vender, né? Então foi até uma oportunidade que a gente encontrou e depois da pandemia o que a gente achou que ia acontecer realmente veio acontecer, as pessoas começaram a buscar modalidades e o Pilates foi muito bem aceito. Até essa importância que o pessoal começou a ver a atividade física, né? A hospitalização por Covid foi 34% menor em pessoas ativas na época, isso já foi provado pelo INCOR. Então, a busca por atividade física como prevenção do Covid foi primordial e as pessoas começaram a ficarem mais ativas, né? Então, a gente tem 47% da população sedentária no Brasil, só que hoje tem estudos que falam que 55% das matrículas de academia são pessoas que eram sedentárias, que não faziam nada antes da pandemia. Então, muita gente que estava parada agora está buscando essa atividade física. E eu queria saber de você, o que essas funções anteriores, o McDonald's, o estágio lá no vôlei, o o judô, o que te auxiliou ali como empreendedor? Você acha que tudo vem, agrega, te auxilia? Ah, com certeza, com certeza. Tudo vem para agregar, né? Agora, o McDonald's, como eu disse, é uma grande escola, né? Então, assim, a pessoa que está preparada, a pessoa que entra no McDonald's, ela está preparada para qualquer função. Até porque dentro do McDonald's você é obrigado a executar todas as funções. Então, eu fazia funções desde cozinha até atendimento ao cliente, né? Então, hoje em dia eu vejo assim que quando eu assumi a cozinha do McDonald's como gerente, eu tinha que estar com tudo preparado. E hoje em dia é isso que eu passo para as professoras no Pilates. Olha, antes de iniciar a sua aula, garante que tudo está preparado, vê se o filtro está funcionando, né? Vê se o material está todo organizado, se o ar-condicionado está funcionando. Então, essa preparação, a preparação do estúdio, eu acabei pegando uma paixão por montar estúdio, cara. Então, assim, sempre que a gente fala, meu, vamos abrir uma nova unidade, meu, me dá uma, assim, muita paixão de procurar o imóvel certo, de ir atrás dos equipamentos, né? Então, tudo isso eu acho que é um veio que eu trouxe lá do McDonald's, esse contato do cliente, esse lance do cliente ter sempre razão, de tratar o cliente como você gostaria de ser tratado, né? Ter essa empatia que a gente vê muito no McDonald's, eu acho que eu trouxe aí para o empreendedorismo também. E para quem está empreendendo agora, que dicas você daria assim, o cara está começando agora do zero? Como ele buscar, como ele fazer a projeção de quanto ele vai investir, não vai investir? O que você dá de dica para quem está do outro lado e quer empreender? Cara, esse é assim, eu acho que até hoje assim, eu falo muito com a minha esposa, com os meus amigos, assim, que é uma dor que o empreendedor tem, que é de começar sem estar preparado, né? Então,
Geralmente a pessoa vai empreender e ela tem aquele sonho de empreender, às vezes, muitas vezes ela guardou o pouquinho de dinheiro que ela tinha para realizar esse sonho, aí ela vai e coloca ali 25% de toda daquela grana numa fachada maravilhosa, sendo que ela não tem a estrutura ainda, ela não sabe qual que é o retorno. Então, assim, né, a gente sabe que hoje em dia tem o Sebrae, né, que auxilia o empreendedor iniciante, né? Então, eu acho que vale muito a pena você estudar, você ir atrás desses órgãos que possam te auxiliar, né? Às vezes eu estou passando assim numa grande avenida, né? Perto da minha casa tem uma avenida grande e tem uma rotatividade de comércio muito grande. Então eu passo, eu olho, eu falo assim, meu, eu vou num café, eu falo, cara, o ticket médio deles é, sei lá, de R$ 5. Ele está pagando um aluguel que eu não entrei com Pilates, com ticket médio maior. Eu falo, cara, ele não vai aguentar 3 meses. Então, às vezes dá vontade, assim, de ir lá e falar, cara, repensa, meu, vamos para um aluguel mais barato, vamos tentar de outro jeito. Essa fachada você não precisa montar agora, né? Monta depois que o seu negócio já estiver estruturado e tudo mais. Então, essa é a dica, né? Começa devagar, tenta se estruturar financeiramente, pensa primeiro ali em ter montado o teu capital de giro, né? Vá atrás desses órgãos, o Sebrae, tem outros órgãos também que possam te auxiliar. Pede ajuda para quem já está na tua área. A gente geralmente pensa que a pessoa que faz o que a gente faz é o nosso inimigo, né? E não é. Tem mercado para todo mundo, né? Se você for atrás, muitas vezes essa pessoa ela não vai te negar uma ajuda. Ela vai falar, olha, faz assim, assim, assado e você vai se dar bem. Então, esse é o conselho. Que foi onde você achou, né? Um amigo que te auxiliou, abriu as portas por primeiro. E agora Exato. você tem outros estúdios, né? Quantos estúdios você já tem? Hoje nós somos a maior rede de pilates da região, né? São 5 estúdios em Osasco, são 4 estúdios na Granja Viana e uma unidade na Vila Leopoldina. São 10 unidades hoje. E como você disse, né? Não esperar também o mundo ideal. Porque às vezes a gente fica esperando o mundo ideal e esse mundo nem chega. Então, Perfeito. é começar com o que você tem, né? Que foi mais ou Isso. menos o que você fez. Seu amigo te chamou, vamos lá, vamos fazer, vamos ver o que dá. E de diversas áreas que você passou aí, por que você escolheu Pilates? Por que você falou, não, essa vai ser minha vida? Então, esse meu amigo, né, amigo de infância, eu estudei no SESI, né, que é o Serviço Social da Indústria, e eu tinha a visão de que o SESI não tinha uma boa educação, né, porque eles não formaram a gente para prestar o vestibular. Então eu falava, meu, o ensino do SESI não é bom. Essa era a minha visão. Mas aí depois, entrando na área da educação, eu percebi que o ensino não era ruim, era diferente, né? Como o próprio nome já diz, o foco do SESI é o social, né? E foi lá que eu fiz essa amizade. Então, com 3 anos lá, eu saí com essa amizade. Hoje tenho 30 anos de amizade com esse amigo. Ele é meu padrinho de casamento, eu sou padrinho de casamento dele, ele é padrinho do meu filho, meu sócio. Então eu falei assim, o Sérgio cumpriu a função, né? Ele me trouxe um amigo, um sócio, né? Um padrinho. E a esposa dele, que ele conheceu na faculdade, entrou na área do Pilates. Então ela assim, ela teve o primeiro estúdio e a maioria das pessoas que abrem ali individualmente o seu estúdio de Pilates, principalmente as mulheres, elas têm uma incógnita aí quando elas engravidam, né? E agora, o que eu faço? Eu fecho o meu estúdio, eu contrato alguém para trabalhar para mim e tenho essas dores de cabeça de pagar salário, de abrir empresa e tudo mais. E aí a Vanessa Braga, né, que é a esposa desse grande amigo, ela decidiu contratar uma professora, que é a Leandra, que está até hoje com a gente na rede. E aí ela montou a primeira unidade, viu que estava dando tudo muito certo. Ele com uma visão empreendedora, assim, já na veia, né? Ele falou assim, não, isso aí deu muito certo, a gente precisa abrir o segundo. Aí eles abriram o segundo, abriram o terceiro, e aí o Pilates acabou caindo aí no meu colo, né? Quando eles decidiram fazer essa expansão para a Granja Viana. E como eu disse, eu procuro sempre achar um propósito em tudo que eu estou inserido, né? Então, quando eles vieram me chamar para o Pilates, eu falei assim, tá, beleza, mas qual que vai ser meu propósito dentro disso? E aí, assim, eu vi que tem uma infinidade, né? Um leque muito grande. Você pegar uma pessoa que sofreu um acidente, né? Que tem um estilo de vida completamente bagunçado e você conseguir trabalhar através da atividade física. E aí a pessoa geralmente te traz um devolutivo assim, meu, melhorei muito, tinha dores nas costas e hoje não tenho mais. Eu quero trazer minha mãe também para o Pilates, porque os mesmos benefícios que eu tive, eu quero oferecer para minha mãe, para minha filha, para o meu pai. Então, essa devolutiva assim, é muito gostosa de receber e a gente recebe bastante.
Eu queria que você voltasse um pouquinho na nossa conversa. Você falou muito de satisfação do cliente, atendimento. Para quem faz curso e palestra comigo, é um ponto que eu sempre falo ali, que o que difere um serviço é esse atendimento, é esse acolhimento, que as pessoas buscam muitas vezes é o acolhimento, né? Nem o Perfeito. serviço, nem o produto. Como você faz esse acolhimento, esse atendimento, sempre a busca da excelência? Que dica você daria para quem está aí do outro lado? Perfeito. Bom, o atendimento inicial sempre sou eu que faço através do WhatsApp, né? Então, assim, a gente procura ter esse bom atendimento desde o início, procurar entender qual que é a dor do aluno. Às vezes a gente até percebe que a gente não vai conseguir solucionar. Então, assim, o dinheiro não é o primeiro lugar, né? Então, geralmente, o aluno vem, traz pra gente, fala, olha, acabei de sofrer uma lesão. Eu falo assim, bom, a gente não trabalha com pilates de reabilitação. Seria muito bom receber o dinheiro desse aluno também. Mas, olha, a gente não vai conseguir solucionar o teu problema. Então, muitas vezes a gente acaba indicando para um parceiro que faz toda essa reabilitação e aí, por conta da honestidade, desse bom compromisso e contato inicial, a pessoa acaba retornando 6 meses depois. Com as professoras também, a gente está sempre fazendo um treinamento para que elas consigam atender da melhor forma possível. A gente também procura solucionar questões do aluno no estúdio. Então, assim, o aluno chega e fala, André, seria interessante se tivesse um ganchinho no banheiro para a gente pendurar a roupa. Bom, vamos colocar. Seria interessante se tivesse um banco no fundo do estúdio para a gente colocar a bolsa para sentar, para colocar o tênis. Vamos colocar, vamos atrás. Ah, o sol está incomodando na entrada. Então, assim, tudo que o aluno traz para a gente analisa com muito cuidado, com muito carinho e tenta sempre atender assim, essas exigências, né, esses caprichos dos alunos, que eu acho que faz todo sentido. Quase um atendimento familiar É ali. isso, é isso. Eu tenho até um exemplo. No primeiro curso eu fui dar na Biorritmo, aqui em São Paulo, na unidade Morumbi. E eu fiz exército, aquela coisa doida ali. Eu fui dar uma aula historiada na natação e eu quis fazer uma falsa baiana. Então eu fui atravessar 2 cordas no meio da piscina para os alunos atravessarem. Só que eu tinha que furar a parede. E era uma broca enorme para furar a parede. E eu fui aqui em Pinheiros, ali na Fernão Dias, atrás de uma broca. Aí cheguei na empresa ali de materiais de construção. Falei, eu preciso de uma broca de tantos milímetros. O cara, puta, essa broca é difícil, a gente não tem, mas pera aí que eu vou arranjar para você. Ele ligou para 3 empresas aqui da região. Ele fez a cotação, ele falou, ó, o lugar mais barato é esse. Você quer que eu ligo lá e falo pro cara reservar para ver se tem? Eu falei, quero. O cara ligou na outra loja. Falou, ó, você tem essa broca? Falou, tem, ó, tem um cliente aqui, ele tá indo para aí, você reserva para ele? Reservo. Eu saí, fui para outra loja, comprei tudo que eu penso em material de construção, eu vou para lá. Porque eu sei que lá ele vai resolver meu problema. Legal. Então eu vou ser bem atendido. Então acho que essa faz a diferença. Você não pensa mais quanto você vai pagar, qual vai ser o valor, mas você quer ser bem recebido e bem atendido. André, gostaria muito de agradecer essa sua presença aqui. E queria te fazer um convite aí para uma nova entrevista para a gente falar sobre Pilates aí, que é a sua nova paixão. A gente falar sobre Pilates na terceira idade, para nadadores, quais são os benefícios do Pilates. Você topa aí? Topo, claro. Eu que agradeço aí o convite e tô super dentro aí. E Vamos queria, marcar. para a gente finalizar, deixa aí seus contatos aí do estúdio, para quem quiser procurar o André ou procurar o estúdio, aonde ele vai. Legal, legal. Vou passar então o contato do estúdio, é Ultra Pilates Estúdio. Você encontra aí no Instagram, tá? A gente vem fazendo um trabalho bem legal de desmistificar aí, né? Existem muitos mitos por trás do Pilates. As pessoas às vezes vêm procurar e falar, não, mas Pilates é coisa de velho, ou Pilates é para gestante. Ah, mas eu não tenho dor, por que eu tenho que ir para o Pilates? Então tudo isso é mito e a gente vem tentando combater esses mitos. O Pilates é para todo mundo. Então, espero que vocês possam acessar a página e aprender um pouquinho mais sobre o Pilates, e o Pilates é para todos. E é isso que a gente vai falar na nossa próxima entrevista. Aguardem aí. Muito obrigado pela presença. Sigam as redes sociais do João, do Pilates. Sigam aqui o nosso YouTube da Natação Criativa, os nossos parceiros, Plataforma Educar, Swing Track e CPN Academia. Então, muito obrigado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Obrigado. E aí, Paulão, o que achou?